Boa noite. Boa noite, Simão. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo Estamos bem? brigando com a tecnologia. Nada, a gente vai aprendendo devagar. Seja, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Uma alegria estar aqui com vocês, né? Que Para a bom. gente conversar um pouquinho, né? Como é que você quer fazer? Você quer que eu aborde o tema? Você quer que a gente vai batendo um papo, uma prosa, conversando Pode como... abordar o tema. Tá. E aí, se surgindo algum comentário, alguma pergunta, a gente para, responde. Se você quiser também interagir, só vamos conversando, né? Tá ok, Mais ou tranquilo. menos, mais ou menos 1 hora, como é que você está programando? Mas é mais ou menos isso, uns 40 minutos, porque sempre passa um pouquinho, né? Então, vamos trabalhar. Não, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né, do Centro Espírita Vips Barçanufo. É de qual cidade mesmo? Só para De eu me... Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis, terra boa, Floripa, terra muito boa, né? Muito bom. Tenho recebido convite daí para participar Bom, do encontro estadual, mas não tenho conseguido ajustar a agenda. Né? Mas um dia dá é certo. corrido, né? Um dia dá certo. Mas vamos lá, né? A nossa proposta de trabalho, de conversa hoje, vocês me pediram que abordasse o assunto, o tema, né? Jesus não escolhe os escolhidos, desculpe, não escolhe os preparados, como é que é? E prepara os escolhidos, né? É algo assim, não é Isso, isso? Então, isso. então, vamos conversar sobre essa ideia, que eu achei interessante a proposta, né? Jesus não escolhe os que estão preparados, mas prepara, né? Vamos dizer assim, aqueles que são escolhidos. Isso é interessante. Quando vocês me pediram para fazer esse tema, eu fiquei justamente pensando e fazendo uma revista histórica dos discípulos de Jesus, uma revista histórica das pessoas com as quais Jesus contava. Porque para nós trazermos para o nosso dia a dia, trazermos para a nossa realidade moderna, nós temos que voltar um pouco lá, na época de Jesus. Porque ele veio à Terra com uma missão, e a cumpriu, que foi dividir a história em antes dele e depois dele. O que eu quero dizer com isso? Que dividir a história em antes dele, depois dele, no aspecto do que ele nos apresentou, principalmente sobre a imortalidade da alma, principalmente sobre a ideia de uma vida que continua, de uma vida continuada. Porque até ele ninguém falava disso. A ideia mosaica era uma vida muito grande na Terra e um sono quase que eterno no pós-morte. Mas vem Jesus dizendo que meu reino não é deste mundo, existe um outro mundo, veio trazer uma mensagem que nos liberta. Pela sua envergadura, pela sua evolução, talvez ele podia fazer isso sozinho. Ele podia fazer isso sem ajuda. Mas, no entanto, ele busca companheiros. Ele busca pessoas para estar com ele. Ele poderia ter vindo para lidar com os poderosos, estar com os poderosos. E, na verdade, ele veio para estar com os simples e humildes. Como ele disse, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Então ele veio nos mostrar que a sua mensagem era para todos. E principalmente aqueles que, à época, eram vistos como os deserdados. Tanto que ele disse certa vez, Jesus, Pai, graças te dou que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes, mostrando-nos que o ensino dele é para vivência, não é para academia, não é para púlpito, é para vivência.
e que todos nós, independentemente do nosso nível evolutivo, poderíamos compreender a mensagem dele. Ele veio, como ele disse, o evangelista João grafou isso com muita precisão, lá no capítulo 10, versículo 10 do seu evangelho, Jesus dizendo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Isso é muito importante, porque ele veio para nos mostrar o que é de fato viver, o que é de fato a vida, e ele vem nos mostrar que a vida é abundante, ou seja, que a vida não termina, que a vida é imortal, que nós somos imortais, melhor dizendo. Então, esse ensino é para todos. E se o ensino é para todos, o ensino precisa ser compreensível. Por isso, Jesus falava a linguagem daqueles que o ouviam. Ele falava por parábolas, para facilitar o entendimento. E, ao falar em parábolas também, ele deixou que o ensino ficasse pelo tempo, porque as parábolas são atemporais. Em quaisquer épocas da humanidade, podemos interpretar as parábolas, e quanto mais a humanidade evolui, mais profundamente ela entende as parábolas. Então, muito bem trabalhada essa metodologia de Jesus. E aí ele nos faz um convite. Ele diz assim, o evangelista Lucas, ele retrata isso lá no capítulo 9 do seu evangelho, salvo engano, versículo 23, Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Jesus não fez um convite para pessoas determinadas. Jesus não fez o convite para as pessoas segui-lo. Ele não fez o convite para um ou outro. Ele disse: aquele, qualquer pessoa, aquele que quiser. Mas vejam, qualquer pessoa que quiser, porque Jesus não impõe. Jesus nunca impôs a ninguém a sua mensagem e nem obrigou ninguém a segui-lo. Por isso ele dizer: aquele que quiser. Qualquer um de nós, quaisquer pessoas, podem seguir a Jesus, querendo segui-lo. Não o segue por obrigação, não o segue por status, o segue por vontade própria. Mas ele estabeleceu algumas condições. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Em outras traduções, negue-se a si mesmo. Veja que condição ele coloca. Para seguir a Jesus, nós temos que nos renunciar a nós mesmos, negarmos-nos a nós mesmos. O que é isso? Não é nos desfazer da personalidade, não é nos desconsiderar. Renunciar-se a si mesmo é não termos o individualismo, é não termos o egoísmo, é perceber que para servir a Jesus nós só o servimos no meio da coletividade, que nós só servimos ao Cristo convivendo com as outras pessoas, cuidando das outras pessoas, sendo cuidado pelas outras pessoas. Por isso esse renuncie-se a si mesmo. É o personalismo. Muitas vezes a pessoa vive em torno de si mesma, não enxerga as outras, não percebe que não há como ter o exercício do amor senão amando as outras pessoas. E para amar as outras pessoas, eu preciso reconhecer a existência dessas outras pessoas, respeitar a individualidade dessas outras pessoas. O renunciar-se a si mesmo é substituir o eu por nós, e não o eu, o indivíduo somente. Jesus não pede que percamos a nossa individualidade. Ele nos diz para não sermos individualistas. Ou seja, cada um é cada um. E cada um é respeitado na conformidade da sua personalidade. Mas o que Jesus nos pede é para que não haja o personalismo, o exclusivismo.
para que não haja o senso de alguém querer ser maior do que o outro. Até porque Jesus havia dito: o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Ele havia dito aos seus discípulos, quando eles discutiam quem seria o maior entre eles, Jesus disse: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem. Não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Ele veio nos mostrar que ele, o Cristo, era um líder, era um mestre, mas era o líder servidor, o mestre servidor. O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Isso deixa claro o que é renunciar-se a si mesmo. E vejamos que a frase dele é: aquele que quiser vir após mim. O após mim. Quantas pessoas querem estar à frente de Jesus? Querem ser maior do que ele. Querem ficar em evidência, deixando-o em segundo plano. E ele dizendo que nós tínhamos que segui-lo, mas ele sempre à nossa frente. E aí ele diz: renuncie-se a si mesmo. E ele diz: pegue a sua cruz a cada dia. O que é pegue a sua cruz? Seguir a Jesus não nos isenta das nossas próprias responsabilidades. Seguir a Jesus não nos isenta dos compromissos que nós temos em função dos atos que praticamos. Seguir a Jesus não nos isenta dos comprometimentos, dos compromissos, das reparações que precisamos fazer. Muitos querem seguir a Jesus para viverem uma beatitude, para viverem num estado de graça. E seguir a Jesus é estar num estado de trabalho. Trabalho em prol do semelhante. Trabalho em prol do nosso irmão, do nosso companheiro de existência, qualquer que seja ele, conhecido ou não conhecido, como naquela parábola do bom samaritano, em que dizia que era um homem, descia de Jerusalém para Jericó, um homem. Não se disse naturalidade, nacionalidade, não falou idade, não falou se era judeu, o que era um homem, qualquer pessoa. E essa pessoa precisou ser ajudada, e um samaritano o ajuda. Um sacerdote não o ajuda, um levita não o ajuda, mas um samaritano, que era mal visto, o ajuda. Mostrando que servir a Jesus não é por título. Não é o sacerdote, não é o levita. É um samaritano que nem título tinha. E ele seguiu a Jesus demonstrando o ato da compaixão, que é o que está na parábola, e movido de íntima compaixão. Então, esse pegue a sua cruz para nos mostrar que não se busca benefícios ao seguir a Jesus. Busca-se compreender a vida. E compreendendo a vida, nós a vivemos melhor. Nós compreendemos os reveses, nós compreendemos o sofrimento, nós buscamos elementos para sairmos do sofrimento, da dificuldade. Nós aprendemos a desenvolver a fé. Isso é o carregar a sua cruz a cada dia. E ele diz assim: e me siga. Então ele mostrou-nos claramente como devem ser as pessoas que vão trabalhar na sua seara. Aquelas que trabalham por boa vontade, aquele que quiser. Aquelas que têm Jesus como referência, vir após mim. Aquelas que entendem o valor do ser humano, da coletividade, que não são individualistas, negue a si mesmo. E aquelas que não estão seguindo ou que buscam seguir só para ter benefício. É aquelas que têm consciência que cada um dará contas de si mesmo a Deus, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Então vejamos que não são pessoas prontas, são pessoas que estão movidas de uma vontade de seguir ao Cristo, que reconhecem suas limitações, sabem dos seus defeitos,
São pessoas que, apesar disso, batalham, lutam. São pessoas que se disponibilizam. Vejamos, por exemplo, o caso de Ananias. O livro Atos dos Apóstolos nos conta com muita clareza. Ananias estava dormindo na cidade de Damasco, para onde Paulo havia ido. Ele acordado. E Jesus chama-o Ananias. Diz o texto. E Jesus aparece em sonho dizendo, Ananias. E Ananias acorda e responde, eis-me aqui, Senhor. Veja que traço é o que segue ao Cristo. Está sempre disponível para servir. Eis-me aqui, Senhor. Foi a resposta de Ananias. Se nós voltarmos no tempo, antes mesmo de Jesus nascer, nós veremos a mesma coisa na figura de Maria, a mãe. Quando lhes chega o anjo Gabriel e anuncia a ela o nascimento de Jesus. Uma jovem, naquela época por volta dos seus 13, 14 anos, chega-lhe um espírito, no texto do Evangelho, um anjo, e diz a ela, salve, ave, salve Maria, tu és agraciada do Senhor. E conta a ela que ela será a mãe do Cristo. E ela responde, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, estou disposta, estou pronta para servir. Essa é a marca. Essa é a marca daqueles a quem Jesus busca. Ele não busca pelos títulos, ele não busca pela formação, não busca por status, por cargo. Ele busca pela disponibilidade para servi-lo. E ele, então, como eu disse antes, poderia ter desenvolvido toda a sua jornada terrena sem o auxílio, porque poder para isso ele tinha, autoridade para isso ele tinha. Mas não. Ele tinha discípulos, vários, e desses ele escolhe 12 para auxiliá-lo. Ele escolhe 12. Quem eram esses 12? A maioria deles era galileu, lá da Galileia. Dos 12, 11 eram da Galileia. Sabidamente, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, seriam da Galileia. Tomé, Mateus, Tiago, menor, Judas Tadeu, Simão Zelote, não se sabe dizer de onde eles eram. Mas presume-se que da Galileia, daquelas cidades da Galileia. Tomé era de Caná, né, na Galileia. Então vai lá na Galileia. E o que era a Galileia? Uma região um pouco desconsiderada pelo conjunto dos hebreus. Então ele pega a Maria. Judas Iscariotes era judeu. Ele era um judeu. Então era um judeu e 11 provavelmente da Galileia. Qual a idade desses discípulos, desses apóstolos? Isso é muito importante a gente entender. Pedro, provavelmente, tinha entre os seus 25 a 30 anos. Provavelmente, entre 25 e 30 anos. João, o mais novo, tinha em torno de 13 a 17 anos. Os demais, em torno de 15 a 20 anos. Ele reúne adolescentes e jovens, com a exceção de Pedro, que era adulto. Mas vejamos, 13 anos para a cultura judaica era adulto. Já tinha participado, já tinha feito o Bar Mitzvah, que é a cerimônia que deixa de ser criança e vira adulto. Então, a partir dos 13 anos, já podia ser discípulo. Agora, por que
A exegese, os exegetas, chegam a essa conclusão das idades, por causa de uma passagem em que Jesus é chamado a pagar o tributo ao templo, não o tributo a César. Não aquela passagem de dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele é chamado a pagar o imposto ao templo, porque chegam os cobradores do templo e dizem, mas você e seus discípulos não pagam tributo. E aí Jesus diz, Pedro, pesque o primeiro peixe que você encontrar e dentro dele retire 2 moedas e dê uma em meu nome e outra em seu, para pagar o tributo ao templo. Por que essa passagem é importante? Porque só se pagava tributo ao templo quem tinha mais de 20 anos. E se estavam todos os discípulos e Jesus pediu para pegar somente 2 moedas, é porque ele, Pedro, que seriam os pagadores. Porque ele disse, para uma em meu nome e outra no seu. Então, Pedro seria maior de 20 anos. Mas os demais não. Então, vejamos que aqueles escolhidos, a grande maioria, em termos de idade, não estavam preparados. Eram jovens. Jovens. Eram jovens que, embora adultos na tradição judaica, porque tinham mais de 13 anos, ou 13 assim, mas eram jovens. Esses, incluindo Pedro, falavam aramaico, conheciam as escrituras, mas não eram versados no rabinato, não tinham curso formal. Se nós olhássemos para a realidade de hoje, esses discípulos eram, digamos assim, letrados, sabiam ler, sabiam falar, mas não eram acadêmicos. A profissão deles, Pedro, André, Tiago, João, provavelmente Filipe, eram pescadores. Eram pescadores. Levi, ou Mateus, era um cobrador, um publicano, um cobrador de impostos. Simão, o Zelote, era um partidário político. Os demais não sabemos a profissão, não se sabe a profissão. Mas vejamos, pessoas simples, profissão simples. E jovens, à exceção de Pedro. Olha que coisa interessante. Nós tínhamos lá Simão, o Zelote, e tínhamos Mateus, Levi, o publicano. Os dois compondo o colégio apostólico. Por que eu faço alusão a isso? Porque Zelote e publicano não se combinam. Porque o Zelote era o nacionalista, era o partido político nacionalista que queria tirar o jugo romano, que queria libertar-se do domínio romano. E o publicano era o cobrador de impostos para os romanos. Então, quando um zelote via um publicano, ele queria partir para a agressão. E, no entanto, Mateus era um publicano e Simão, o zelote, era um zelote. E estavam juntos com Jesus. Veja, ele colocou 2 antagônicos para que eles se harmonizassem. E se harmonizaram. E muito bem se harmonizaram. Então, quando a gente olha, é importante observar esse colégio apostólico. Eles tinham ambição. Interessante. Como assim, Simão, tinham ambição? Pediam um lugar de honra. Lembremos daquela fala da mãe de Tiago, da mãe de João, porque Tiago e João, Tiago maior e João, eram irmãos. Os chamados filhos do trovão, porque Tiago, o maior, era, me permita a linguagem mineira, era de estupim curto, pavio curto. Tiago maior, ele esbravejava. Mais forte, mais corpulento. João também, embora jovenzinho, esbravejavam os dois. Por isso eles eram chamados filhos do trovão. Porque eles berravam, gritavam, ficavam bravos. Olha que 2 discípulos.
E eles, a mãe deles, foi pedir a Jesus: Senhor, quando estiveres no teu reino, sentado em teu trono, coloca os meus filhos ao teu lado, um à direita, outro à esquerda. Ou seja, dê privilégio a eles. E aí Jesus até responde para ela: sabe, mulher, sabe bem o que me pede? Estão eles dispostos a passar o que eu vou passar? Ou seja, vocês estão pedindo apenas vantagem, mas não sabem o esforço que terão que ter para chegar nesse nível. Eles discutiam, tanto que disse no início, eles discutiam quem seria quem ficaria no lugar, porque Jesus estava dizendo a eles, já mais no final da sua jornada, que ele estava indo de volta. Ele diz: é necessário que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá. E aí ele começa a dizer que já era chegada a hora dele. E os discípulos começaram a discutir quem seria o líder. E aí é que Jesus, percebendo, foi dizer isso: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem. Não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Então eles tinham ambições, tinham competições entre eles. Jovens, entusiasmados. Tivemos a falta de fé. Quantos duvidaram, mesmo acompanhando tudo o que Jesus fazia, e ainda ficavam em dúvida? Só lá no final, depois da crucifixão, é que eles aí passam a acreditar profundamente. Então eram pessoas que titubeavam. Abandonaram Jesus quando ele foi preso. Então, percebamos que esse colégio apostólico não era os preparados, mas eram os escolhidos. Por quê? Porque Jesus escolheu cada um deles. Ele foi lá e escolheu. Ele escolheu André, ele escolheu Simão, ele escolheu Pedro, né? Depois ele escolheu João, ele escolheu Tiago Maior, ele escolheu Filipe, ele escolheu Bartolomeu, ele escolheu Tomé, ele escolheu Mateus, ele escolheu Tiago, filho de Alfeu, ele escolheu Judas Tadeu, ele escolheu Simão Zelote, ele escolheu Judas Iscariotes. Ele que escolheu. E ele disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. E eram os melhores. Um nega, um trai, e todos fogem quando ele é preso. Imagina se fossem ruins, então. Eram os melhores. Ou seja, eram os escolhidos porque tinham potencial. Eram os escolhidos porque tinham a vontade de servir. Eles não estavam preparados. Iam se preparar à medida que trabalhavam. Quantas parábolas Jesus contou que eles não entenderam? Por exemplo, a parábola do semeador, a parábola do joio. Nessas duas, eles reúnem, chamam Jesus apartado e falam: Senhor, explica-nos essa parábola, mostrando que eles não tinham esse entendimento todo. Pessoas comuns, como nós somos. Pessoas comuns. Extraordinariamente comuns. Mas quando foram chamados, não titubearam. Quando André, irmão de Pedro, foi o primeiro a seguir a Jesus. André era discípulo de João o Batista. E André foi o primeiro. Foi ele que apresentou Pedro a Jesus. E o André simplesmente deixou João e foi seguir a Jesus. Porque entendia, como João havia dito, ele é o escolhido. Pedro estava lá com André, na praia, guardando as redes, e Jesus chega até ele, e Pedro já havia conhecido a Jesus, apresentado por André. Jesus diz a ele: jogue tuas redes fora, doravante farei de ti pescador de homens, pescador de almas.
E diz o texto, e Pedro jogou as redes imediatamente e seguiu a Jesus. Da mesma forma, Mateus estava lá coletando impostos. E Jesus chega à mesa de tributos e diz, segue-me. E ele levanta-se e passa a segui-lo. Assim foi com cada um dos discípulos. Natanael, Bartolomeu, também chamado Natanael, ele até quando Jesus o chamou, que Filipe é que apresentou Natanael para Jesus, Filipe o apresenta e ele fala esse homem, né, diz Natanael, é de Nazaré? Pode vir coisa boa de Nazaré? Veja como Natanael, quando disse, olha, mas esse mestre é de Nazaré, pode vir coisa boa de Nazaré? E aí Jesus chega-se para Bartolomeu, Natanael, também chamado Natanael, e diz a ele, aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem não há mentira. E olha, vejam, um jovem dos seus 15 para 20 anos. E aí diz Natanael a ele, mas o senhor me conhece? Eu nunca vi o senhor nunca me viu? Ele disse, eu vi você sentado debaixo da figueira, lendo as escrituras. Aí está o verdadeiro israelita. E Natanael ali naquele momento fala, mestre, né, rabi, né, vejo que tu és profeta. Então vejam, até duvidar. Tomé nem se fala. Ele é aquele que, de fato, virou o símbolo da dúvida. Jesus apresenta-se depois da morte física. Tomé não estava presente, os discípulos contam para ele. O mestre apareceu para nós e Tomé diz, eu não acredito e só acreditarei se eu o vir e o tocar. E aí, num outro momento, estavam reunidos os discípulos, Tomé junto a eles, aparece Jesus novamente e diz a ele, vem Tomé, toca-me. E quando Tomé toca-lhe nas chagas, Tomé diz, Senhor. E Jesus diz a ele, acreditaste porque viste-me e tocaste-me. Bem-aventurados os que acreditam, sem nada ver ou tocar. Vejam, mostrando-nos a ideia do acreditar pela fé, pela certeza. E assim, se nós olharmos, cada discípulo tinha a sua fragilidade. Pedro impulsivo, quando Jesus foi preso no Getsemane, ele pega a espada e corta a orelha de um soldado, de Malco. Pedro era impulsivo. O humor dele oscilava como as ondas do mar da Galileia. Se arrependia do que falava, do que fazia de novo. Pessoa comum. Todos eles. Judas, o Iscariotes, que era da cidade de Querite, ou Cariotes, alguns chamam, era o judeu, ele tinha uma personalidade de insegurança. E a sua insegurança fez com que ele ardilasse a traição de Jesus, porque ele queria que todo mundo visse o poder de Jesus, porque ele não entendeu o ensino de Jesus, que não era os milagres, mas sim o conteúdo da sua fala, o exemplo da sua vida. E ele trai Jesus. E foi escolhido por Jesus. E o interessante é que na noite da traição, Jesus está comendo com os seus discípulos e diz assim, um há de me trair. E as pessoas, e os discípulos ficam perguntando para si mesmos, serei eu, serei eu? E aí Judas está próximo a Jesus. E ele então diz para Judas, vai, faz o que tem que fazer. Ou seja, eu sei que você vai me trair. Então vejam, esse era o colégio apostólico. Eram pessoas preparadas? Não. Jesus escolheu os preparados? Não.
ele escolheu os de boa vontade. Ele escolheu os que estavam dispostos a segui-lo. Ele escolheu aqueles que depois dariam até a vida por ele, por Jesus. Ele escolheu porque sabia que eles cresceriam, que eles aprenderiam, que eles seriam testemunhas da mensagem de Jesus. E se nós sairmos do colégio apostólico e olharmos outros seguidores que vieram, como Barnabé, João Marcos, Lucas, Silas, Áquila, todos aqueles que já não estava Jesus aqui presente e alguns não conheceram, eram fiéis seguidores, não preparados, mas em preparação. O apóstolo Paulo, que não era um qualquer no aspecto de cultura, era um estudante para ser um doutor da lei, conhecedor profundo da lei, inteligente, quase já indo para ser membro do Sinédrio, perseguiu cristãos, engendrou a morte de Tiago, maior, o irmão de João, decapitado à espada. Foi a Damasco para perseguir. Tem um encontro com o Cristo no caminho para Damasco. E aquele homem perseguidor, quando encontra com Jesus, Jesus dizendo a ele: Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí imediatamente Paulo responde: que queres tu que eu faça? Veja, ele não titubeou. Ele entendeu que ele estava perseguindo pessoas que seguiam, segundo ele, uma lenda. Mas ele percebeu que essa lenda não era lenda, era verdade, que ele existia, que era o Cristo. Então, quando ele diz: eis-me aqui, Senhor, ou o que queres tu que eu faça, melhor dizendo, ele estava dizendo, em outras palavras: eu perseguia porque não sabia, agora eu sei, conta comigo. Olha que interessante. E quando Jesus vai acordar Ananias, que eu disse aqui no início da nossa fala, quando Jesus vai acordar Ananias, ele acorda para que Ananias fosse à casa de Judas cuidar de Paulo. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vá à casa de Judas, à rua direita, impõe as mãos sobre Saulo. Não, impõe as mãos àquele que precisa. Ele já te enxergou em sonho. E Ananias fala: Senhor, quem lá está é Saulo, o nosso perseguidor. Ou seja, Ananias diz para Jesus, em outras palavras: Senhor, eu vou lá curar o homem que vai nos perseguir? É isso que o senhor quer? E aí Jesus responde para Ananias: belíssimo. Eu sei. Ananias disse: lá é Saulo, que está lá é Saulo, nosso perseguidor. E Jesus vira-se para ele e diz assim: eu sei. Ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Pegue a sua cruz a cada dia. Até mesmo Paulo foi se preparando, porque ele sai de Damasco e vai para o deserto conviver com Áquila, com Sila, por 3 anos. Até que o chamem, ou seja, fica lá até você ser chamado. E ali ele foi aprender sobre Jesus, aprender sobre o Evangelho. Estava preparado, Saulo? Não. Naquela belíssima passagem narrada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, em que Saulo encontra-se com Gesiel, Estevão, e ali Saulo com a sua noiva Abigail, e Abigail reconhece em Estevão o seu irmão Gesiel, que ela achava que estava morto, e Gesiel, Estevão, estava agonizando por um apedrejamento engendrado por Saulo. E Estevão, quando encontra a sua irmã, e Gesiel com Abigail, ele vê que Saulo é o noivo dela, e ela fala: mas Saulo é meu noivo. E ele diz:
não distancie do seu noivo. Ele deve ser um bom homem, pois ele defende Moisés, a quem ele conhece. Quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. E não deu outra. Conheceu a Jesus. Foi o Paulo que nós conhecemos. Preparado? Não. Em preparação. E o próprio Paulo, no final da sua vida, foi dizer: combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Um Paulo que também tinha as suas dificuldades, as suas lutas. Basta olharmos o capítulo 7 da sua carta aos Romanos, quando Paulo lá escreve: o querer o bem está em mim, mas o fazer nem sempre, o fazer não. Por isso nem sempre faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Olha que titubeios. Pessoa comum que venceu essa comunalidade. Pedro. Vamos ler, perceber Pedro, que estando no barco numa madrugada, percebe um vulto caminhando sobre as águas. E eles se assustam e o vulto diz: não tem mais, sou eu. Era Jesus. E Pedro diz assim: se és tu, manda-me a ti. E Pedro sai, e Jesus diz: vem. Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas. Titubeia e começa a afundar. Começa a afundar e diz: Senhor, socorre-me. E Jesus pega Pedro pela mão, levanta-o e diz a ele: homem de pequena fé. Olha que interessante. Quer dizer que fé tem tamanho? Tem. Homem de pequena fé. Mostrando que Pedro não estava preparado. Passam-se os anos. Passam-se os anos. E Jesus faz muita coisa. Ensina muitas coisas. Cura muitas pessoas. Pratica, entre aspas, os seus milagres, no sentido do Evangelho. E Pedro acompanhou tudo. Então Pedro foi acreditando em Jesus, robustecendo sua fé. E quando Jesus foi dizer que seria crucificado, que iria ser preso e que seria abandonado, Pedro virou-se para Jesus. Está lá no Evangelho de Lucas. Virou-se para Jesus e disse: Senhor, eu nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte, se preciso for. Olha que homem, que a fala era forte, carregada de fé, aquele que era uma fé pequena. E Jesus diz assim para ele: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Opa! Mas Pedro estava dizendo ali que ele iria com ele até a morte. E Jesus dizendo: olha, eu vou orar ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer, Pedro estava pronto? Não. Não, porque Jesus disse: hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Mas disse: os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, ou seja, querem te derrubar. E derrubaram. Ele negou. Jesus é crucificado, se encontra com eles, volta para o mundo espiritual, ficam os discípulos aqui, e estavam Pedro e João. Está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam Pedro e João subindo a escadaria do templo em Jerusalém. E um homem, o texto chama de paralítico, pede uma esmola. E Pedro, aquele Pedro que afundou nas águas porque tinha pequena fé. Aquele Pedro que titubeou na fé negando a Jesus. O mesmo Pedro, tempos depois, vira-se para o homem, para o paralítico, e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto: e o homem levantou-se, foi andando, cantando e louvando a Deus. Pedro é um exemplo de crescimento, de preparação. O Pedro da pequena fé é o mesmo Pedro que curou um homem, que fez um paralítico andar.
mostrando que aquele homem comum se transformou em extraordinário. E extraordinário porque ele era comum. Porque se ele fosse perfeito, isso não teria nada de extraordinário. Mas por ele ser uma pessoa comum, é que esse ato transformou num ser extraordinário. E aqueles 11, contando Pedro, 10 sem contar Pedro, que fugiram quando Jesus foi preso, à exceção de João, que não fugiu. Então, aqueles 9, sem contar Pedro, que fugiram quando Jesus foi preso, deram a vida por Jesus. Todos eles saíram pelo mundo, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, e foram supliciados. Morreram, uns apedrejados, outros crucificados, outros trespassados por lança, outros esfolados vivos. Aqueles que fugiram deram a vida por Jesus. Eles estavam preparados quando fugiram? Não. Foram se preparando na luta, no trabalho, e lá no final se mostraram preparados. Mas foram escolhidos, mesmo não preparados. Mas o que eles tinham? Força de vontade, boa vontade, determinação, e levaram até o fim a sua carreira. O Pedro, aquele Pedro que negou, que depois Jesus pediu que ele apacentasse as suas ovelhas, foi há muitos anos de idade. E lá pelos anos 60, Pedro então já com seus 60 e alguma coisa também de idade, é supliciado. Aquele Pedro que negou foi supliciado numa cruz. E quando ele vai para ser crucificado, ele diz: eu não mereço ser supliciado da mesma forma que o meu mestre foi. E pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque não se sentia digno. Aquele que negou, aquele que fugiu, coordenou todo o colégio apostólico depois e deu a vida para seguir a Jesus. E aquele jovenzinho, João, que deveria ter entre os seus 13 a 17 anos, aquele jovenzinho ficou até com mais de 90 anos e pôde nos trazer um evangelho de uma profundidade tamanha que nós, mergulhando nesse evangelho, vamos levar tempo para chegar ao fundo dele. Que nos trouxe o Apocalipse, que nos trouxe 3 cartas e que viveu até por mais de 90 anos, cuidando da mãe do Cristo, cuidando dos discípulos, o mais jovem, que não fugiu na crucifixão, o mais jovem. E é interessante que a última passagem narrada por João, o evangelista, a respeito de Jesus, é justamente Jesus e Pedro. É a última passagem do Evangelho de João. Quando Jesus já havia reaparecido, já havia comido com eles lá na Galileia. Pedro já havia dito que o amava por 3 vezes. E aí Jesus vai dizendo o destino deles, que todos padeceriam por causa do nome dele. E Pedro percebe, e Jesus andava com Pedro, e Pedro percebe que João estava se aproximando. E Pedro diz para Jesus: Senhor, e deste? O que será? Porque Jesus falou dos outros, que padeceriam, mas não falou de João. E aí Pedro perguntou a ele: Senhor, e deste? O que será? E ele: o que vai acontecer? E Jesus disse para ele: se eu quero que ele fique aqui, até eu voltar, que te importa a ti, Pedro? Segue-me tu. Segue-me tu. É essa última frase dele que nós podemos guardar para nós. Como que ele nos dizendo:
segue-me tu. E se nós acharmos que não estamos preparados, lembremos de todos esses que também não estavam. Passaram a seguir e aí se prepararam. Segue-me tu. A última frase dele. Vamos ouvir essa frase, convidando-nos a segui-lo. Ninguém hoje precisa se martirizar, supliciar-se, porque não se tem mais a perseguição, mas tem-se a indiferença. Então, o que se pede hoje para seguir ao Cristo, além do renunciar-se a si mesmo, além do carregar a sua cruz a cada dia, além da vontade, se pede a amorosidade. Se pede que se tenha amor pelo semelhante, que se doe, que não vai abandonar a família para seguir a Jesus, vai trazer Jesus para a família, vai levar a família para o Cristo, vai servir. Podemos servir ao Cristo no nosso trabalho profissional, porque o trabalho profissional, além do valor amoedado que se busca nele, é também uma oportunidade de sermos úteis às outras pessoas. Podemos servir ao Cristo pura e simplesmente, ouvindo as outras pessoas para que elas afrouxem os seus corações, desabafem, dando água a um que tem sede, dando comida a um que tem fome, dando agasalho a um que tem frio, fisicamente ou simbolicamente, sentindo as outras pessoas, as dores das outras pessoas, ou seja, a compaixão, tendo a humildade para saber que não somos senhores de nós mesmos, que sempre precisaremos do amparo divino e estarmos abertos sempre a aprender. Então Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, como foi a proposta do tema. E como ele capacita? Convidando-nos. E como nos capacitaremos? Aceitando o convite de boa vontade, de bom grado. Amparo dele nós sempre teremos. Porque ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Porque ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Porque ele disse, não vos deixareis órfãos. Porque ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor cuida das suas ovelhas. Porque ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo, suave o meu jugo. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo a quem queremos seguir. E esse é o Cristo que conta conosco. Segue-me tu. Foi a última frase dele. Que ela ecoe em nossos corações para que possamos, de fato, segui-lo. Preparados estamos? Não. Capacitados estamos? Não. Mas podemos ser capacitados por ele. Servindo-o. Servindo-o. Independentemente de quaisquer momentos, condições ou circunstâncias. Seguir a Jesus. E há uma letra de música que é cantada muito na evangelização das crianças, que eu não vou cantar, obviamente, em respeito às pessoas que estão nos acompanhando. Mas é uma letra muito bonita que diz assim, dê um sorriso só, um sorriso aberto, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. Não estamos preparados? Podemos cair aqui, tropeçar aqui e cair acolá. Mas nos preparando, podemos levantar e continuar a cantar, e continuar a servir. Muito obrigado a vocês.
do Centro Espírita Euridice Barçanufo, por esse convite, para estar aqui com vocês nessa live. Obrigado às pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live. Para mim foi uma alegria ter estado com vocês. E rogamos ao Pai, rogamos ao Alto, ao Eterno, que nos abençoe. E podemos dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Obrigada, Simão, em nome do Centro Euridice Barçanufo, agradeço a tua presença, a tua disponibilidade, essas palavras de sabedoria, de conforto que tu trouxe para nós e para todos que estavam ouvindo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tchau.